Bom, no segmento das nossas aulas, né, a gente vai continuar falando de funções, né? A gente falou anteriormente de funções chamadas de funções vetoriais, que são associadas às curvas, né? Você vai olhar as mesmas curvas do R2 agora, olhando cada ponto, não como o ponto, né, que faz parte da curva, né, mas ainda fazendo parte da curva, mas como sendo um vetor, né, a partir da origem, né? Cada ponto da curva era olhado assim. E as funções vetoriais foram chamadas de funções paramétricas dessas curvas, né? A ideia é a seguinte, né? Eu costumo mostrar o seguinte. Eu costumo mostrar a ideia como o seguinte. No cálculo diferencial integral, costumo colocar assim. As funções eram simbolizadas por letras minúsculas, né? De um intervalo da reta chegando na própria reta, tá certo? Pegava um valor aqui e associava a um número y, que é a imagem dele, tá certo? Aí nós tínhamos o gráfico. O que é o gráfico aqui? O gráfico, né, é o seguinte, o gráfico da função f é o conjunto dos pares x, y, tais que o y é o f de x, tá certo? Só que o x está no intervalo lá, que é chamado de domínio da função. Então, é dessa forma. Aí, como é que você tem lá? Aí, você, pegando todos esses pontos aí, que fazem o gráfico, né? Ó, aí você teria um negócio assim, né? Ó. Deixa eu só mudar a cor para ficar em destaque, né? Aí você teria um negócio assim, digamos. Tá certo? Aí você teria um negócio assim, né? Aí aqui está o intervalo onde a função é definida, né? Aqui, ó, esse pedaço da reta é o intervalo, né? Que é o domínio da função, tá certo? Esse pedaço da reta daqui até aqui, né? Ó, da reta y, né? Ó, que é esse pedaço aqui, né? Ó, é a imagem da função. E essa linha azul é a linha do gráfico, que é formada sempre pelo ponto de coordenada x e a coordenada f de x ou simplesmente y aqui, né? Então, formando esse ponto. Tá certo? Não só esse, aqui é só um ponto genérico simbolizando cada ponto da função. Aí depois o que nós fizemos? Já aqui no nosso cálculo diferencial de várias variáveis, né? Como é que a gente fez aqui? A nossa função agora era simbolizada assim, né? Por um F maiúsculo, né? Ainda definida no intervalo da reta, tá certo? Só que ela chegava aqui, ó, no Rn, tá ok? Chegava aqui no Rn. Como assim chegava no Rn? O n maior ou igual a 2. Então, n podia ser 2, 3, né? Aqui podia ser o R2, o R3, tá certo? Vamos dar uma ideia de como se fora no R2, ok? Aí, as coisas aconteciam aqui, ó. Aí aqui você tinha o domínio e aqui a imagem, que eu também podia fazer assim, olha só. Eu podia ter aqui os reais, com o intervalo i, né? O intervalo i, né? Daqui até aqui. Tá certo? E chegando aqui, de novo, nos reais, só que sendo qualquer ponto, né? Aqui, a imagem, né? Seria esse pedaço, né? Tá certo? Mas de maneira que a função é que fazia essa ligação. Pegava o x aqui e associava a imagem dele, que é o y, que é o f de x, mas que para o gráfico a gente teria que desenhar assim. Mas é isso que acontecia, né? Aí a função fazia isso. A função fazia essa ponte entre o conjunto que é o domínio com o conjunto que é o contradomínio, né? Tá certo? E quando juntava os dois, formando pontos do R2, a gente teria o gráfico que é essa linha azul, né? Aqui a ideia é similar, né? Mas vamos começar com essa aqui. As coisas aconteciam aqui nos reais, dentro de um intervalo, né? Aí a gente pegou a variável, não chamava mais de x, a gente chamava de t, né? A gente chamava de t. Aí aqui está o intervalo, né? Onde as coisas acontecem, né? Tá certo? Aí a imagem, eu vou pensar assim. Uma ideia similar, né? Aqui os reais e aqui o Rn-1. Tá certo? Aí, ó.
na verdade, ocorria assim, né? Vamos pensar como se fosse o R2, reais e reais, como N igual a 2. A F fazia essa ponte. A F grande, né? A função vetorial. Aí aqui, ó, cada coordenada da F, cada coordenada é uma função desse tipo, né? Aqui eu teria a F1 de T e aqui eu teria a F2 de T. Né? Tá certo? A F2 de T. Aí, o resultado seria esse ponto aqui, né? Que tinha coordenadas F1 de T e F2 de T, que no caso do R2 a gente chamava de X e Y, né? Chamava de X e Y, tá certo? Aí o gráfico não juntava mais os dois. O gráfico já era só, precisava das imagens lá do RN, no caso do R2 aqui. O gráfico precisa só das imagens do RN, né? Deixa eu apagar aqui, que está muito ruim isso. Né? Precisa só das imagens do RN aqui, o gráfico, né? O gráfico precisa só das imagens do RN, tá certo? Tá ok? Né? Se eu dissesse que o intervalo começaria aqui no A e terminava aqui no B, esse aqui, ó, seria pela função o FA e esse aqui seria o FB. Que seria o F1A, F2A, a primeira coordenada, o F1B e o F2B para dar essa última coordenada. E aqui uma coordenada genérica qualquer, que é o F1T, F2T. Né? E todos são assim, né? Aí aqui entraria o A para esse ponto, e para esse ponto aqui entraria o B, aqui entraria o B, né? Como se o ponto estivesse percorrendo todos, em todo o intervalo aqui onde o negócio ocorre. Tá certo? A ideia então era essa, né? Então, ó, eu pegava um número e a imagem dele é um ponto. Ou um vetor, né? A gente pode olhar como vetor. Aqui não. Você pega um ponto e a imagem dele continua sendo um ponto. Aqui você pega um ponto e a imagem dele é um ponto ou um vetor, como você queira considerar, não tem problema. Para te obter o gráfico, tu precisava ter tanto do cara do domínio quanto do cara da imagem, né? Ó, as duas coordenadas. Aqui, para obter o gráfico, não. Tu só precisava da imagem. A imagem já dava todos os pontos ou todos os vetores para obtenção do gráfico. Tá certo? Nós vamos fazer agora o seguinte. Vamos acrescentar algo mais. Como acrescentar algo mais? A gente vai inverter. Agora, o nosso domínio vai ser alguém no RN e o contradomínio vai ser os reais. Tá certo? É o que vai se tirar daqui. E o que se vai se tirar daqui, o gráfico vai precisar de tudo. Não vai precisar só da imagem. Vai precisar tanto do valor do domínio quanto do valor da imagem, né? No caso, como eu vou pegar pontos do RN para ser o domínio, então não vai ser valor, serão pontos do RN para associar o domínio. De que maneira? Aí a definição vai ser assim. Olha como é que vai ser a definição. Vou apagar aqui tudo, ó. Veja que eu vou pegar elementos daqui e daqui. Como elementos daqui? Vou pegar o cara do RN para ser o domínio e o contradomínio vai ser os reais. É como se a gente invertesse isso, né? A gente aplica a função no vetor e o resultado vai ser um número, né? Aqui, ó, aplicava no número, o resultado número. Aplicava no número, o resultado vetor. Vou fazer o contrário. Vai aplicar no vetor ou no ponto, né, que é a mesma coisa, e o resultado vai ser um número. É assim que serão nossas funções agora. Ok? Então, vamos definir aqui, né? Vamos definir aqui. Então, vamos definir. Né? Vamos fazer, não o inverso, mas uma espécie de contrário que tínhamos antes. Né? Então, o título é Funções de várias variáveis. Perfeito? Funções de várias variáveis. Deixa eu só alterar um detalhe aqui que eu não sei se já está bom, né? Mas não, já está bom, ainda está na qualidade máxima, né? Só para ver isso, né? Aí, olha só. Funções de várias variáveis. Como é que é isso? Então, vamos pensar assim. Seja A contido em Rn um conjunto. Na verdade, sendo um conjunto, é um subconjunto do Rn. Perfeito? Tá certo?
E x, formado assim, ó, por x1, x2, xn, um ponto em A. Tá certo? X fica ruim assim, né? E x igual a x1, x2, x3, ruim não, vírgula, xn em A, um ponto. E F, uma lei, vírgula, né? Então, vou fazer assim, seja A continua Rn um conjunto, y em R, né, um número, né, obviamente, x em A, um ponto, e F, uma lei, também eu posso chamar de regra, né, regra, que associa a cada x, né, e desse x aqui, de A, um único y em R, né, um único y daquele lá, tá certo? Tá ok? Ponto. Desta forma, F é chamada de função ou aplicação de A em R. Que eu vou simbolizar assim, ó, F de A chegando em R. Tá certo? Não esqueça que esse A é um pedaço do Rn, né? Então, vai pegar um cara X aqui, tá certo? E associar a imagem dele, que eu estou chamando de Y, ou F de X, né? Ó, no caso, não esqueça que o X tem coordenadas X1, X2, Xn. É esse o X aqui, né? Ó, F de X1, X2, Xn. Tá certo? Como eu disse, ó, nossa função agora não vai ter uma variável, vai ter várias variáveis. Nesse caso aqui, N variáveis. Perfeito? Ok? Tá? Neste caso aí, né? Ó, olha só. Neste caso aí, o que vai acontecer? Eu vou chamar o A de domínio, tá certo? E o conjunto de todos os Y reais que tem alguém de A que chega nele, eu vou chamar de imagem. E o R é o contradomínio. Então, domínio, contradomínio, né? Imagem, né? Vou até colocar aqui. Imagem de F é o conjunto formado por todos os Y pertencente ao R, aos reais, tal que Y é igual a F de X, sendo que o X pertence a A. Tá certo? Não esqueça que esse X é esse ponto aqui, né? Ó, é um elemento de A que está contido em Rn. Tá ok? Então, assim é a imagem. Tá certo? Tá ok? Falta só mais um elemento que eu vou pagar aqui. Dizer qual é o outro elemento que falta para esse tipo de função ou aplicação, né? Qual é o elemento que falta, né? É a definição de gráfico. Como é que é o gráfico de F? São todos os x, x1, x2, xn mais o y, pertencente ao Rn mais 1, né? Por quê? Porque até aqui tem coordenadas. Como tem o y como quinta coordenada, então o negócio está em R mais 1. Tal que o y é o f de x1, x2, xn, vírgula, com x1, x2, xn pertencente a A. Perfeito? Essa é a definição de gráfico. É como eu lhe disse, ó, né? As nossas funções, né? Ó, isso aqui está contido em Rn.
É o inverso da função vetorial. Aqui na ordem é a ordem inversa da função vetorial. Eu aplico em pontos e chego no número. Na função vetorial, eu aplicava em número e chegava em pontos ou vetores. Agora, eu aplico em ponto ou vetor e chego no número, tá certo? Tá ok? E o gráfico estava todo contido na imagem. Na verdade, o gráfico era a imagem, tá certo? Aqui não, ó. Para eu desenhar o gráfico, eu preciso do cara do domínio mais a imagem. Como acontecia no cálculo 1, que eu precisava do número e da imagem dele para fazer o gráfico, né? Só que aqui, a primeira parte não é um número, é um vetor ou um ponto, né? Aí eu acrescento mais uma coordenada para eu poder fazer o gráfico, tá certo? Como é que isso vai se processar? Já olhar. Vamos já olhar como é que isso vai se processar. Perfeito? Vamos aqui para a nossa apresentação, né? Para a gente ver como vamos fazer isso. Tá certo? Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Tá. Funções de várias variáveis e gráficos. Vamos lá, olha só. Então, é como eu lhe disse, ó. Eu vou pegar uma situação no Rn, no caso aqui é do R2, né? Pego o valor e a regra vai associar a um número, né? Como é um número, é um ponto da reta. Perfeito? Que nesse caso aqui, ó, xy é o ponto. Aí eu aplico a f no xy e encontro a imagem dele, que é o f de xy. Se eu aplicar no ponto AB, vou encontrar a imagem dele, que é o f de AB. Tá ok? Ó, então, tá aqui a definição que eu já escrevi ali, mas tá aqui novamente. Uma função f de duas variáveis, a gente colocou o caso geral lá, né? Que eram de n variáveis. É uma regra que associa cada par ordenado, no caso, cada vetor ou ponto do Rn, de números reais, aí no nosso caso, x1, x2, aqui como está de duas variáveis, então xy, de um conjunto D, lá nós chamamos de A, um único valor real, que é um número, como eu disse antes, simbolizado por f de xy. Ou, no caso, como eu coloquei o caso geral ali na lousa, é x1, x2, x3 até xn. Perfeito? Ó, aí, ó. O conjunto D é chamado de domínio, que lá no nosso caso da lousa eu chamei de A. F é a regra, e sua imagem é o conjunto dos valores de f, ou seja, é f de xy, tá ok, xy está no domínio, né? Tá certo? Por exemplo, né? Determine os domínios das seguintes funções e calcule f de 3, 2, né? Temos que determinar o domínio dessa função, tá certo? E calcular a imagem do 3, 2, né? Nessas duas funções. Tá ok? Vamos lá fazer isso. Vou escrever aqui a primeira, né? E depois a gente vai raiz quadrada de x mais y mais 1 sobre x menos 1. Então, eu quero achar o domínio dessa função e quero achar a imagem do 3, 2. Certo? Quero achar a imagem do 3, 2 e o domínio dessa função. Então, vamos sair da apresentação e voltar para a lousa. Então, vamos lá. Eu espero o seguinte, eu quero saber quem é o domínio da função, né? Aqui, ó, e quero saber a imagem do 3, 2. Vamos ver se é possível calcular a imagem dos 3, 2 primeiro, né? Então, f de 3, 2. O que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que o x é 3 e que o y é 2, né? É aquele nosso x1, x2, né? São duas coordenadas, então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2, que é o x, mais 3, que é o y, mais 1, sobre o x, que é 3, menos 1. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada 5, 6, sobre 2. Lembra que eu falei, ó? Você aplica em um ponto, né, ó, ou um vetor, como você queira dizer, e a imagem é um número, né, ó, tá certo? E que para fazer o gráfico eu preciso desse e desse, né? Esse aqui, ó, é um ponto do gráfico. 3, 2, né, ó, 3, 2, e o f de 3, 2. E o f de 3, 2, né? Então é esse ponto aqui, né, ó. 3, 2, e o f de 3, 2 é raiz de 6. Então, ó, esse aqui é um ponto que está lá no gráfico, né? Ó. Por quê? Porque raiz de 6 sobre 2 é a imagem do f de 3, 2. Perfeito?
Tá, primeira parte concluída. Ok? Segunda parte, achar o domínio dessa função. Eu vou relembrar aqui algo que a gente já sabe, né? Imagina que eu tivesse essa função aqui, ó. F de x igual a raiz quadrada de 2x menos 1. Como é que eu acho o domínio dessa função? Lá do cálculo 1, né? É fácil. Como aqui é uma raiz, eu quero que 2x menos 1 seja maior ou igual a zero. Então, ó, 2x é maior ou igual que 1. X é maior ou igual que 1 sobre 2. Então, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a meio. Ou seja, eu só consigo achar a imagem de qualquer valor maior ou igual que meio. Se eu colocasse um valor menor que meio, eu não consigo achar a imagem. Quer ver? Um valor menor que meio, por exemplo, zero. Não é zero? É menor que meio? F de zero ia ficar 2 vezes zero, raiz quadrada de 2 vezes zero menos 1, raiz quadrada de menos 1, que não pertence aos reais. É por isso que o zero não está no domínio, né? Por quê? Porque no domínio só tem números maiores ou iguais a meio. Por quê? Números maiores ou iguais a meio vai fazer esse resultado dar maior ou igual a zero. Aí sim, ó. Aí eu posso colocar aqui. Por exemplo, o número maior ou igual que meio, 1. Aí vai ficar 2 vezes 1 menos 1, raiz quadrada. Então, 2 vezes 1 é 2, menos 1, então vai dar raiz de 1, que é 1. Pronto, ó, achei a imagem, né? Seria o f de 1, né? Seria o f de 1. Tá certo? Para essa função. Aqui, ó, no que ele está pedindo, o princípio é o mesmo. Só que em vez de eu ter uma variável, aqui eu tenho duas. Então, ó, a imagem aqui está na reta. E a imagem está na reta. Também está na reta. O domínio aqui está na reta, porque o domínio, ó, é um pedaço da reta, é um intervalo. Aqui, como tem duas variáveis, né, ó, essa função é de um domínio que está contido em R2, chegando em R. Então, o nosso domínio é um pedaço do R2, é um pedaço do plano. Né? Tá? Mas segue o mesmo princípio. Né? Por que segue o mesmo princípio? Pelo seguinte, como aqui é uma raiz, x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Tá certo? Mas não é só isso. Isso é uma fração. E o denominador da fração não pode ser zero. Mas não esqueça que tanto esse conjunto quanto esse conjunto estão em R2. Tá certo? Então, ó, na verdade, eu tenho que, ao mesmo tempo, ter isto e também isso. Né? Então, tenho que saber o que é isso em R2 e o que é isso em R2. Né? Esse conjunto aqui, ó, esse conjunto que vai dar aqui, que eu não sei qual é um pedaço do R2. Ou seja, está contido em R2. E é isso que eu tenho que verificar. Não, já não é tão simples assim como está aqui, né? Tá ok? Tá, eu vou apagar isso aqui. Vou subir isso aqui mais para cá, né? Eu tenho que satisfazer as seguintes condições. Maior ou igual a zero, né? E x menos 1 diferente de zero. Né? Na verdade, é sempre resolver um sistema, né? Tá ok? Quando são duas retas, é fácil. O resultado é um ponto. A gente já sabe como fazer. Mas aqui não. Esse aqui é um conjunto que o resultado é maior que um ponto. Esse aqui também. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar esse e desenhar esse. Né? E como é uma coisa e a outra ao mesmo tempo, então é a interseção. Tá certo? Então, o nosso domínio é a interseção entre esses dois conjuntos. Então, vou olhar quem é cada um separadamente. Bom, primeiro esse aqui. Aí eu sempre digo assim, ó, eu não sei desenhar esse, mas eu sei desenhar esse aqui, ó. Aí, a partir desse, eu vou deduzir esse outro. Bom, todo mundo está vendo que em R2 isso aqui é uma reta, né? Tá certo? Aí eu desenho uma reta. Desenho a reta. Como é que eu faço? Dou valores, né? Vou colocar assim, ó, y é igual a menos 1, menos x. Quando eu disser que o x é 1, quanto é que vai ser o y? Menos 1, não. Quando eu disser que o x é menos 1. Menos 1, menos 1, isso vai dar zero, né? Então, ó, um ponto dessa reta é o ponto onde o x é menos 1, né? Menos 1x, e o y deu zero.
Outro ponto, eu vou dar outro valor para o x. Menos 1 menos, sei lá, 0. Né? Então, vai dar menos 1, vai dar menos 1. Então, esse é o ponto onde o x é 0 e o y é menos 1. Bom, esses dois pontos. Certo? Então, ó, na verdade, vai ser essa reta aqui, né? Opa, tá errado. Vai ser essa reta aqui. Deixa eu só mudar o desenho. Deixa eu mudar o desenho para ficar melhor, porque ó, os dois são negativos, né? Tanto o x quanto o y. Então, só para ficar melhor de ver aqui. X e y. Aqui é o x menos 1 e aqui é o y menos 1. Então, essa reta aqui passa nesses dois pontos, né? Ó. É essa reta aqui, certo? Essa reta. A igualdade é a reta. Mas eu quero a igualdade e também quero maior que 0, né? Então, eu quero saber quais são os pontos que eu coloco aqui no x e no y, e quando eu somar com 1, o resultado vai dar maior que 0. Por que maior que 0? Porque os iguais a 0 são os pontos da reta, né? Ó, por exemplo, se você disser que o x é menos 1 e o y é 0, vai ficar menos 1 e 0. Menos 1 mais 0 é menos 1, com mais 1 dá 0. Satisfaz, né? Que quer igualdade. Outra coisa aqui, ó. 0 menos 1 mais 1 é 0, mais 0 é igual a 0. Então, os que são 0, só coloquei dois pontos, mas qualquer ponto da reta faz esse negócio dar igual a 0. Mas eu também quero os que faz ficar maior que 0. Aí o que eu faço? Pego um ponto, ou do lado direito ou do lado esquerdo, ou acima ou abaixo da reta. Bom, um ponto bom é esse aqui, né? Ó, o 0, 0, porque fica fácil de fazer conta. Quando eu disser que o x é 0 e que o y é 0, fica 0 mais 0, 0 mais 1, 1 e 1 é maior que 0, satisfaz. Então, 0, 0, 0, 0, eu falei esse negócio é maior que 0. Então, ó, qualquer ponto que você colocar desse lado da reta, satisfaz a desigualdade, qualquer um. Ah, professor, como é que o senhor tem certeza? É só você testar. Você não vai conseguir testar todos, mas teste um desse lado. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse é o ponto menos 1, né? Se você colocar menos 1 aqui e menos 1 aqui, menos 1, menos 2, mais 1 dá menos 1, não dá maior que 0, dá menor. Então, qualquer ponto desse lado aqui da reta que você colocar, vai dar negativo e não positivo. E a ideia é simples. Por quê? Porque os pontos da reta fazem dar 0. Então, de um lado faz dar resultado positivo e de outro faz dar resultado negativo. Né? Podia ser o contrário. Como é que você faz isso? Como eu já disse, você substitui um ponto. Se esse ponto satisfazer, é porque todo mundo do lado dele satisfaz. Se você substituir um ponto e o ponto não satisfaz, todo mundo do lado dele também não satisfaz. Por quê? Porque essa é a linha que faz dar igual a 0. Entendido a ideia? Então, o resultado será sempre só um lado, maior ou menor que 0, só um lado. Você pega, escolhe um ponto qualquer, de qualquer lado, e substitui. Se ele satisfizer, então esse é o lado que é a resposta. Se ele não satisfizer, então esse é o lado que não é a resposta. Então é o outro. Sem testar, é o outro. Não tem nenhum problema. Tá certo? Vai dar o outro. Tá ok? Então, ó, esse conjunto está feito. Vamos fazer o outro. Então, ó, é esse lado da linha. Então, o que é x menos 1 diferente de 0? Aí, de novo, eu quero isso. Mas eu só sei fazer isso. X menos 1 igual a 0. Tá certo? Então, é x igual a 1. Nós já vimos, nós já dissemos, né? Ó, que quando isso acontece, né? Ó, se fosse y igual a um número, a reta seria horizontal. Como é x igual a um número, a reta é, então, vertical. Qual é a reta vertical? A reta vertical onde x igual a 1, como não aparece o y pode ser qualquer um. Então, você vai lá no 1 e desenha a reta. Essa é a reta x igual a 1. Só que a solução é tudo. Como assim tudo? A solução é tudo, exceto a reta x igual a 1, porque eu quero que seja diferente de 1. Então, é todo o plano, exceto essa linha aqui, ó, que está pontilhada. Então, a solução é tudo, exceto essa linha. Aí, a interseção desse com esse, né? Ó. Então, tá aqui, ó. Então, agora eu vou escrever aqui. Isso aqui, então, vai dar o seguinte. X mais y maior ou igual a 0 e x menos 1 diferente de 0. Então, vai dar isso aqui, ó.
Eu vou colocar os eixos assim pontilhados, né? Porque, por enquanto, eu não sei qual é a solução. Então, vou colocar dessa forma. X e Y, né? Aqui é a origem, tá certo? Aí, ó, essa reta aqui, ó, eu tenho aqui e tenho aqui, né? Então, seria isso aqui, né? Vou colocar pontilhado também, né? Menos 1, menos 1. E aqui, ó, igual a 1. Vou colocar aqui mais perto para ficar melhor. Vou colocar aqui mais perto para ficar melhor. Vai ficar meio desproporcional, mas não tem problema. E essa é a reta x igual a 1. Então, ó, vou parar aqui. Por quê? Porque para baixo não está nesse... Como a interseção é o que tem que estar nos dois, ó, bom, se não está nesse, não vai estar na solução. Então, para baixo não tem solução. Então, eu quero x igual a 0. Então, seria essa reta aqui. A interseção, né? Por que eu posso dizer que isso é a resposta? Porque, ó, essa reta está aqui. Mas tem um momento que ela corta essa, que é bem aqui, né? Então, esse ponto não faz parte da resposta. Mas para baixo faz. Porque aqui, ó, é 1. Então, nessa linha, ninguém faz parte da resposta. Tá certo? Então, ó, a solução é tudo para cá. É tudo para cá, né? Tudo para cá, tá certo? Exceto essa linha aqui, né? Certo? Por quê? A interseção desse com esse. Aqui é tudo. Mas quando eu fizer o que há de comum entre esse e esse, ó, o que há de comum é essa parte, né? Exceto essa linha, que essa linha não consta nesse. Então, não vai constar na solução, né? Por isso que aqui é uma linha aberta e a linha x igual a 1, ó. Vou até colocar assim para você ver, x diferente de 1. Então, a linha é pontilhada, né? Os pontos dessa linha não fazem parte da solução. Então, como ele está pedindo para você desenhar o domínio, esse é o domínio da função. Tá certo? Esse é o domínio da função. Ok? Vamos olhar para o outro gráfico agora, né? Para outra questão, né? A outra questão é similar. Tá certo? A outra questão é similar. Então, vou apagar aqui. Vou apagar aqui e escrever a outra função para a gente achar o domínio dela também, né? Tá certo? Bom, eu vou olhar aqui no meu, qual é a função, que eu já não me lembro mais, né? Aí depois a gente volta para a apresentação. Então, é x ln de y ao quadrado menos x. Tá certo? Vamos voltar aqui para a lousa. Tá. Então, tá aí, ó. É x vezes ln de y ao quadrado menos x. Quero saber o domínio dessa função. E a imagem do 3,2. Vamos lá. A imagem do 3,2. Então, é f de 3 e 2, né? Vamos lá. Então, vai ser 3, que é o x, ln, y ao quadrado. O y é 2 aqui, ó. Y é 2. 2 ao quadrado menos 3. Certo? Isso é igual a 3 ln de 4 menos 3. Isso vai dar 3 ln de 1. Isso aqui é logaritmo. O logaritmo de 1, não sei se você lembra, é 0. 3 vezes 0 é 0. Então, a imagem do ponto 3,2 é 0. Né? Esse ponto aqui, ó, 3, 2 e 0, é um ponto do gráfico dessa função. Que nós não sabemos ainda como é, nem dessa nem da outra, mas esse é um ponto do gráfico da função, né? Ó, esse é o x, esse é o y e esse é o f de xy, né? Lembra que eu disse no início? O gráfico é sempre formado assim, né? Como aqui em R2, né? Então, 1, 2, 3 coordenadas. Lembra que a gente falou que a nossa função era de Rn em R. Então, o gráfico era x1 até xn mais o y, né? Como o n aqui é 2, é o 3 e o 2, aí mais o y que é 0, né? Então, a gente falou que isso aqui estava no Rn mais 1. Como aqui é o R2, então, isso aqui está contido em R3, é um ponto do R3. Né? Tá certo? E no slide já começa com o R2, bom, em matemática, né, falando de um modo mais geral, tem que ser de Rn em R. Mas como os gráficos a gente só vai poder desenhar em R3, então vai ser de R2 em R a maioria dos exemplos. Vai ter algum de R3 em R, R4 vai ter exemplo, mas não de construção de gráfico. De construção de gráfico
vai ser de R2 em R, porque ocorre em R3, tá certo? Porque se fosse de R3 em R, ó, é 3 mais 1, 4. Então, seria em R4. Já ficaria complicado. Fica complicado desenhar em R4. Tá certo? Então, a primeira parte foi feita. Agora o domínio. Olha, para o domínio, aqui não tem nenhum problema. O x pode ser qualquer valor que pode multiplicar por outro, qualquer. Isso não importa. Então, o x percorre todos os reais. Então, tá beleza. O único problema é aqui, que só existe logaritmo de número positivo, né? Nem de zero tem, né? Se só existe logaritmo de número positivo, eu quero que y² menos x seja maior ou igual a zero. Então, ó, o domínio é só resolver isso. Resolvendo isso, você tem um domínio, né? Você pode até dizer assim, ó, se você quiser escrever algebricamente, domínio da função é z pertence aos reais, porque z já tem x e y como as variáveis, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que z igual, né? Então, z é um número real, tal que z é f de xy com y² menos x maior ou igual a zero. Se você quiser escrever algebricamente, é isso. Mas no exercício, ele não vai pedir só para você escrever, que é bastante simples, como você pode ver. Tá certo? Ele vai querer que você faça o desenho desse negócio aqui em R2, né? Duas coordenadas está em R2, tá certo? Que é função de duas variáveis, né? Então, o domínio está no R2. Ele quer que você desenhe, quer enxergar de onde você vai tirar os pontos para achar as imagens, né? Sabemos que é desse conjunto, né? Esse conjunto. Mas eu quero enxergar em R2. Esse que é o problema. Dizer quem é. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, como eu lhe disse, ó, esse aqui, ó, vou apagar aqui. Como eu lhe disse, esse aqui eu não sei desenhar, mas eu tenho uma ideia de como faz esse, ó. Igual a zero, então a gente vai fazer para esse. Isso aqui é a mesma coisa que x igual a y². Nós já vimos o seguinte, que se fosse y igual a ax² mais bx mais c, a gente viu anteriormente, né? São parábolas para cima ou para baixo, tá certo? E quando for x igual a AY² mais BY mais C, né? Na primeira parte do curso, a gente viu que isso são não parábolas para cima ou para baixo, parábolas para a direita ou para a esquerda, né? Que é o caso, né? Quem está ao quadrado é o Y, então é uma parábola para a direita ou para a esquerda, tá certo? Aí, diferente do que você faz com Y, né? Vai dar, você faz assim, x, y e xy. Perfeito? Para fazer esse gráfico, né? Agora, aqui você dá valores para o y, né? Digamos, menos 1, 0 e 1. Aí vai dar menos 1 ao quadrado dá o x, que é 1. 0 ao quadrado dá o x, que é 0. 1 ao quadrado dá o x, que é 1 de novo, né? Quem muda de sinal é o y e o x permanece o mesmo. Então, isso aqui é 1 com menos 1, 0 com 0 e 1 com 1. Isso aqui é outra forma de fazer o gráfico em R2, né? Então, vamos lá. Vamos fazer isso em R2. E esse aqui vai ser o gráfico de x igual a y². E depois a gente vai estender para o que nós queremos. X e y, né? 0, 0, já coloquei aqui. O x é 1, o y é menos 1, o x é 1 e o y é 1. Então vai dar aqui, né? Esse ponto. 1 com 1 é esse. 0 com 0 está aqui. 1 com menos 1 é esse aqui. E o gráfico ó, é esse. Ah, aqui não tem igual, né? Porque não pode ser 0, me perdoe. Aqui não tem igual. Perdoe um pequeno lapso. Tá certo? Então, esse é o gráfico da função. Aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Primeira coisa, apesar de eu ter achado a igualdade, que é essa linha da parábola, né? Ó, na solução, como eu acabei de corrigir, não tem a igualdade, porque não tem logaritmo de número positivo. Não é? Só tem logaritmo de número positivo. Então, ó, a linha do gráfico não faz parte da solução. Então, para você dizer isso, né, para que isso fique claro, você coloca o gráfico pontilhado. Então, significa que, apesar de ele dar uma delimitação, ele não faz parte da solução. Para ele fazer parte da solução, teria que ter a igualdade aqui, né? Aí o igual significaria, aí a linha seria cheia. Perfeito? Agora, ser maior que 0 é estar aqui dentro da parábola ou é estar fora? Não sei, né? Aí lembra que a linha do gráfico é igual a 0. Onde é maior que 0? Essa parte ou essa?
né? Aí, novamente, quando você pega esses valores aqui, ó, os valores fazem essa expressão, ou essa, tanto faz essa expressão dar igual a zero. Então, qualquer ponto aqui, ó, se você substituir aqui, vai dar igual a zero. Quer ver, ó? Quando o x é 1 e o y é menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. Quando for 0, claro que vai dar 0. Quando for 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. Então, são os pontos dessa linha, que, aliás, não fazem parte da solução. Bom, se aqui é a fronteira, né, que é o 0, então, ou aqui é positivo e aqui é negativo, ou o contrário, aqui é negativo e aqui é positivo, mas eu quero positivo. O que eu faço? O que eu fiz antes, pego um ponto qualquer. Digamos, aqui dentro, vou pegar esse. Tá certo? Vou pegar esse. Vamos ver se vai dar certo. O x é 1, né? Nesse ponto aqui, ó, o x é 1 e o y é 0. Então, eu substituindo aqui, daria 0 menos 1, que dá menos 1, e isso é menor que 0, e não maior. Então, ó, o ponto que eu escolhi não satisfaz a minha desigualdade. Então, os caras que estão aqui não são a solução. A solução são os caras que estão fora. A solução é aqui, então. É todo mundo que está fora da parábola. Então, é toda a parte do plano que está fora da parábola. Então, ó, essa região aqui fora da parábola é que é a região que é o domínio da função. Se você pegar qualquer ponto aqui e colocar aqui para fazer as contas, vai dar certo. Você vai encontrar uma imagem. Se você pegar qualquer ponto aqui de dentro e tentar calcular a imagem dele, você não vai conseguir, né? Quer ver, ó? 1 e 0. Então, vou ter aqui, ó, 1, ln, 0 ao quadrado, porque y é 0, menos 1 dá menos 1. Não existe logaritmo de número natural, logo não tem imagem. Então, nenhum ponto daqui, né? Você pode pegar qualquer outro até. Você vai ver que não vai dar. Pega aqui, por exemplo, 1 com 2. Tá aqui dentro, né? 1 com 2. Vamos ver. O x é 2 e o y é 1. Vai dar menos 1, é menor que 0 e não maior. Então, não satisfaz, certo? Agora, pegue um daqui, por exemplo. Sei lá, esse aqui. Menos 1 com 1. Que é esse ponto aqui, né? Olha como ele satisfaz. O y é menos 1. Não, o x é menos 1 e o y não. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos menos 1. Menos com menos mais, 1 mais 1, 2. E 2 é maior que 0. Satisfaz. Okay? Não é só esse ponto, não. Qualquer ponto aqui fora da parábola vai estar satisfazendo. Né? Então, assim, você... na imagem anterior, a gente colocou o domínio, escreveu a forma algébrica, né? Algebricamente o domínio. E aqui a gente mostrou graficamente que o domínio, ó, é essa parte de fora da parábola, né? É essa parte de fora da parábola, né? A gente vai olhar no slide de novo, aí você vai ver que lá vai estar desenhado bem mais claramente, né? Mas eu acho que o meu desenho aí também está razoavelmente bom. Então, vamos voltar aqui para nós vermos, né? A solução, né? Então, tá aí, ó. O nosso exercício, né? A gente já fez essa parte e essa parte. Vamos lá. O primeiro, né? A imagem do 3,2, raiz de 6 sobre 2, a gente já tinha visto, né? Aqui a forma algébrica de escrever o domínio e aqui o desenho, ó. Lembra? Toda a parte superior da reta, x mais y mais 1 igual a 0, exceto a linha do x igual a 1, né? Porque o x tem que ser diferente de 1, né? Essa linha não faz parte da solução, não faz parte do domínio. Mesma coisa aqui o outro, né? Ó, a gente fez as contas direitinho, ficou a ln de 1, 3 vezes a ln de 1, a ln de 1 é 0, 3 vezes 0 é 0. Tá certo? Aqui está a outra forma de escrever, né? Ó, e aqui está o que nós dissemos, ó. A parábola, a linha pontilhada, não faz parte da solução, porque eu quero que a expressão, deixa eu voltar lá na expressão, que essa expressão y ao quadrado menos x seja maior que 0 e não maior ou igual, apenas maior. Então, para simbolizar o maior que 0, né? Ó, então, a linha da parábola não entra, perfeito? Por isso que ela está pontilhada, e é todo o restante exterior à parábola, como eu disse, você faz aquele testezinho, né? E consegue isso. Ó. Determine o domínio e a imagem da função. Vamos lá. Tá certo? Determinar o domínio e a imagem da função. Tá ok? Olha aí. O domínio.
9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a zero. Por quê? Porque é raiz disso. E essa raiz só existe se essa expressão for maior ou igual a zero. Tá aqui, ó. Tá certo? Né? Aí o que eu fiz aqui, ó? Passei o x e o y para o outro lado, então ficou 9 maior ou igual que x ao quadrado maior ou igual a zero, né? Ó. Então, 9 maior ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Passando para o outro lado. Tá certo? Tá aqui, né? Ó. Você passa esse para cá e esse para cá, fica 9 maior igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, 9 maior que x ao quadrado mais y ao quadrado, ou, se você quiser ler o contrário, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 9, já que o 9 é maior, então ele é menor que 9. Certo? Aí tá aí, ó. Quem é o domínio? Quem é a imagem? São todos os tais que a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tal que x e y pertence ao domínio. Tá certo? Ó? Mas isso aqui, ó, depende de resolver essa inequação, né? Ó. Quando é que isso vai acontecer? Quando x mais y estiver entre menos 3 e 3, né? Ó. Quando z estiver entre menos 3 e 3, como vai dar entre menos 3 e 3, quando você elevar ao quadrado, vai dar que o z vai estar entre 0 e 3. Tá certo? Tá aí. Aí, tá aqui o domínio, né? Ó. Como é que eu sei que é uma circunferência? Olha aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, né? Se você pegar só igual, é a circunferência de raio 3. Tá aqui, ó, essa linha, né? Como nós queremos a igualdade, ela faz parte. Aí, você quer que seja menor que 9, né? Menor que 9 quer dizer menor que o raio, menor que 3, né? Quais são os pontos onde a distância até a origem é menor que 3? É isso que está sendo a pergunta, né? Tá certo? São os quê? São os pontos internos da circunferência, porque são os pontos onde a distância até o centro são menores que o raio. E quem é o raio? 3. Então, menor que o raio vai dar aqui dentro. Perfeito? Então, é isso daí, ó. Agora, uma coisa importante. A imagem, né, ó, esse desenho no R2, ou esse desenho do R2, ou esse outro desenho do R2, né, ó, que relação tem com o gráfico? Claro que você precisa desses pontos, mas o resultado quando você substitui na função para gerar o gráfico. Aí, quando você desenha o gráfico, né, nós já dissemos que o gráfico está em R3. O domínio, né, ó, esse desenho é a sombra que o gráfico faz no chão, no plano XY. Olha aqui, ó. A sombra que o gráfico faz, tá aqui o gráfico, né, ó, no plano XY. Por quê? Porque o gráfico tem 3 coordenadas. É justamente o seu domínio, né? É por isso que é importante achar o domínio, porque, na verdade, ele é a projeção do gráfico no plano XY, né? Que eu estou chamando aqui de sombra do gráfico no plano XY. Quando você pega todos os pontos x, y, f, x, y, né? Ó, todos os pontos, todas as imagens aqui, né? Ó, aí, quando você junta todos, não dá uma linha, como a gente viu no cálculo 1 e na primeira parte do nosso curso. Não é uma linha, é uma superfície, né? Ó, linha só tem comprimento. Aqui não, ó, dá algo que você pode calcular a área, né? Ó, uma superfície, né? Ó, um negócio assim, tá certo? Olha alguns exemplos aqui, tá certo? Ó, esboce o gráfico da função, né? O que eu fiz aqui para fazer isso? Eu dei valores para o x e o y e achei o gráfico, né? Ó, se eu disser que o x é 0 e o y é 0, né? Ó, 0 aqui, ó, a imagem é 6. Se eu disser que o x é 2 e o y é 0, ó, x é 2 e o y é 0, quando eu colocar aqui 2 vai dar 3 vezes 2 é 2. 6. 6 menos 6 é 0, e 2 vezes 0 vai dar 0. Então vai dar 2, 0, 0. Mesma coisa quando eu colocar 3 aqui e 0 aqui no x, né? Ó, 0 e 3, x, y. Aí eu acho z, né? Ó. Então vai dar 3 vezes 0 é 0, menos 2 vezes 3 vai dar 6, 6 menos 6 é 0, então vai dar 0, 3, 0. Aí eu peguei esses 3 pontos, né? Ó. Aqui, ó, eu estou lhe dizendo que o gráfico é um plano, que quando ele corta os planos coordenados, o YZ, o XY e o XZ, forma essa linha, né? Ó, e ele passa aqui, né? Ó. É um plano infinito, claro, inclinado, passando aqui. Tá certo? Agora, como é que eu sei exatamente que era esse gráfico? Esse vai ser o motivo da nossa próxima aula, né? Ó. De novo, aqui eu vou só lhe apresentar o gráfico, mas não vou lhe dizer como desenha ainda. Não, na próxima aula que a gente vai mostrar como é que desenha o gráfico. Tá certo?
Aí tá aqui, ó. Primeiro você acha o domínio, né? Que a gente já achou no exercício anterior, tá certo? E, ó, é uma circunferência de raio 3 no chão, né? Ó. Aí a sombra do gráfico, né? Ó, que é essa semisfera no chão, dá o domínio, como a gente já tinha dito antes, né? Ó. Tá certo? E o gráfico é esse. Isso aqui é uma semisfera, né? Como é que eu sei que é a semisfera? Bom, eu vou lhe mostrar esse, porque esse é simples para você ver. Tá ok? É simples para você ver. Mas a técnica para lhe mostrar como é que desenha o gráfico, eu só vou lhe mostrar na próxima aula. Tá bom? Então vamos lá, cadê? Deixa eu. Parei a apresentação e eu vou lhe mostrar. Então nossa função era assim, né? Nossa função, então, era assim. G de xy igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A gente viu anteriormente que o domínio dessa função era isso daqui, né? Uma circunferência de raio 3. Mais precisamente, a circunferência e o interior dela, né? O disco de raio 3. A circunferência com o interior dela é chamada de disco, né? Por quê? Porque a solução da seguinte equação é 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menor ou igual que zero. Passando esses dois para cá, fica 9 menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado, ou x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Maior ou igual a 9. Só com a igualdade, todos nós sabemos que isso é a circunferência de raio 3. Tá certo? Maior não. Tá um equívoco aqui, né? Me perdoe. Menor ou igual. Aí aqui que dá... Não, maior ou igual mesmo. Maior ou igual aqui que dá menor ou igual. Desculpa. Eu passo isso para cá. Me perdoe. Só passei para o outro lado, né? Ó. Aí eu reescrevi do jeito... Se eu passar esse para cá... Que menor ou igual que zero, maior ou igual que zero, que é raiz quadrada. Eu que estou escrevendo errado aqui, você me perdoe. Tá certo? Agora sim. O 9 maior que x ao quadrado mais y ao quadrado, 9 maior que x ao quadrado mais y ao quadrado, ou x mais y ao quadrado menor ou igual que 9, como está aí, né? Ó. Eu sei desenhar esse, que é a circunferência de raio 3, que eu já coloquei lá em cima, né? Por que eu sei que é a parte interna? Porque são os pontos onde a distância até a origem são menor que o raio, né? Ó, menor que a raiz quadrada de 9. Então, são todos os pontos aqui dentro. Aqui que tem os pontos que a distância até a origem, ó, é menor que o raio da circunferência, né? Por isso que eu sei que é aquilo lá. Perfeito? Está aí a explicação. Agora, como é que eu sei que é o gráfico? Lembra que eu chamo isso aqui de Z? Então, vou ter Z igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo? Elevando os dois lados ao quadrado, z ao quadrado é igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, se ela raiz, aqui fica ao quadrado. Passando as variáveis para o primeiro membro, né, ó, eu fico assim. Não sei se você lembra que quando estava assim, ó, é a circunferência de raio 3. Como esse negócio está em R3, não é circunferência. Isso aqui é a equação da esfera. A gente vai ver isso daí. Tá certo? Isso aqui é a equação da esfera de raio 3. Tá certo? Então, ó, o natural seria ser a esfera, né? Digamos, está aqui. O natural seria a esfera de raio 3, né? Tá certo? O natural seria a esfera de raio 3, tá certo? Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe, que o Z não está ao quadrado. Né? Aqui está só a parte onde o Z é positivo. Né? Aqui o Z pode ser positivo ou negativo, mas aqui, ó, na função mesmo, que é aqui, ó, o Z só pode ser positivo. Então, a parte de baixo não tem. A parte onde o Z é negativo, não há, né? Ó. Então, ó, o gráfico é só a semisfera de raio 3. Tá certo? O raio é só a semisfera de raio 3. Perfeito? Só a parte de cima, onde o Z é positivo, né? O Z, ó, maior que zero. Aqui o Z pode ser positivo ou negativo, assim como o X e o Y, né?
Aqui o x e o y pode ser positivo ou negativo, mas na função, ó, o z só pode ser positivo, apesar de o x e o y poder ser positivo ou negativo. Vamos voltar aqui para o nosso desenho da apresentação, né? Então, como eu já havia dito antes, está aqui, né? O gráfico, tá certo? Tá certo? Um outro exemplo, tá certo? Aqui o domínio, ó, não há nenhuma restrição para o valor de x ou y. Por quê? Porque não tem fração, não tem raiz, não tem logaritmo. Então, x e y pode ser qualquer valor. Então, o domínio é todos R2. E quando você for fazer o gráfico, vai dar esse aqui. Como eu lhe disse, você vai acreditar em mim, por enquanto. Mas na próxima aula eu vou dizer como é que eu consigo chegar nesse resultado. Tá certo? Então, novamente, ó, o gráfico desta função aqui embaixo. Tá certo? Isso aqui foi feito no Maple, né? Tá certo? Mas no GeoGebra você consegue fazer também da mesma forma, tá? Lembra que no GeoGebra é só você digitar a função que você vai ter o gráfico, né? A gente vai ver isso na próxima aula, como é que a gente usa o GeoGebra para desenhar o gráfico. Então, por hoje é isso.